Boa tarde, quarto ano. Tudo bem, meus amores? Espero que sim, tenho certeza que sim. Todo mundo pronto para a nossa aula de matemática? Apostila em mãos, mãozinhas lavadinhas, né? Então, a gente vai continuar com a nossa unidade 22, falando de fração. Pessoal, vamos retomar a fração, vamos pensar com bastante calma esse conceito de fração. Nós vamos partir da página 242 até a 247. Vamos resolver atividades juntos, 3 e 4, das páginas 242 até a 245. A tarefa, pessoal, os exercícios 3 e 4, das páginas 246 e 247, né? Vamos terminar a tarefa que nós já fizemos uma parte na aula anterior. Então, vamos retomar, ó. Nós vamos agora aprender a calcular frações. Lembra do material que a gente pediu para vocês separarem? Vocês vão usar ele agora, tá bom? Peguem o material, esses 24 objetos que vocês conseguiram. Eu acho que o mais comum aí para vocês é pegar os lápis mesmo porque vocês pegaram o lápis de cor, tem o material aí. Então, junta tudo aí para dar 24. E aí, nós vamos trabalhar essa atividade aqui, tá? Deixa eu só retomar uma coisa com vocês. Fração, quarto ano, nada mais é que divisão, tá? Aquele traço da fração, ele significa divisão. Até mais para frente, quando vocês caminharem na vida acadêmica de vocês, vocês verão representação da divisão com essa barrinha, tá? E vocês já devem ter visto em alguma oportunidade, só não sabia o que era e agora aprendeu. Fração é divisão. É dividido por quanto, professora? Pelo número de baixo, pelo denominador. Pensem assim, mentalizem assim que vocês vão entender fração muito bem, tá bom? Vamos lá, vamos pegar 20 palitos, 20 objetos desses que vocês reuniram. Separem aí e vocês vão repartir os palitos em 4 grupos iguais. Olha a divisão, eu tenho um total de 20 e eu preciso dividir por 4. Como eu já sei fazer divisão e eu já aprendi a tabuada, eu sei que 20 dividido por 4 vai dar 5, né, pessoal? Então, eu vou formar os grupos, olha. Vai ficar 4 grupos com 5 palitinhos em cada. 5, 10, 15 e 20, certo? 4 grupos de 5. 4 vezes 5, 20. Que fração representa cada grupo, se este foi dividido em 4? Retomando o que eu acabei de falar. A fração é a divisão. O denominador indica quantas partes eu tenho que dividir. Então, se eu dividir por 4, cada parte será 1/4. Eu peguei 4... Peguei meu todo, dividi por 4, olha a divisão aqui, ó, olha o risquinho da divisão. Eu dividi por 4 e peguei uma parte dessa divisão. Olha que simples, pensando assim, né? Então, vamos completar esse quadro? Eu tenho número de grupos desses que eu dividi aqui com 20 palitos. Vocês juntaram 24, vocês estão usando só 20 nessa primeira atividade. Então, se eu tenho 20 palitos e eu fiz 4 grupos, qual é a fração correspondente a um grupo? Ó, se eu pegar 1 de 4, então eu tenho 1/4. Eu dividi por 4 e peguei uma parte. Quantos palitos tem em cada grupo? Já está aqui em cima, ó. Cada grupo tem 5 palitos. E se eu pegar 2 grupos agora? Eu tenho 2 partes de 4. Quantos palitos tem em 2 grupos? Um grupo quarto ano tem 5 palitos. E 2 grupos? Eu tenho 5
mais 5. Então, quantos eu tenho? 10. E se eu pegar 3 grupos, eu tenho 3 quartos. Quantos palitos vão ter em 3 grupos? Ora, se um grupo tem 5, 2 grupos tem 10 e 3 grupos de 5, ou 3 vezes 5, eu tenho 15. E se eu pegar 4 grupos, pegar todos os grupos, eu vou ter o total de 20. Vou ter tudo, vou ter meu todo referência, certo? Olha como é importante o uso, o aprendizado da tabuada. Nós, professoras, sempre falamos para vocês que a tabuada é a base da matemática, uma das bases, né, pessoal? Porque a matemática é tão esplêndida. A tabuada, ela é a base de muita coisa na matemática. Quem já domina a tabuada vai entender fração assim, ó. Mas sempre é tempo. Quem ainda não decorou, não aprendeu, sempre é tempo. Vamos pegar os 20 palitos novamente. Junta aí os 20 palitinhos, os 20 lápis. Só que agora a gente vai repartir em 5 grupos. Na atividade anterior, repartimos em 4. Agora, vamos repartir em 5. Quantos grupos? 5 grupos com 4 palitos cada grupo. Olha lá, 4 vezes 5, que vai dar 20. Que fração do total de grupos formados representa cada grupo? O que eu tenho que pensar? Primeira coisa, em quantas partes eu dividi? 5. Então, o 5 vai lá embaixo, no denominador. Se o 5 indica quantas partes eu dividi, quer dizer que cada grupo representa 1/5. Eu dividi por 5 e peguei uma parte. Olha aqui, ó, o nosso desenho. 5 grupos e eu peguei uma parte do total de 5. Vamos completar essa tabela, igual o exercício anterior, só que agora eu tenho 5 grupos. Se eu tenho 5 grupos, o 5 vai embaixo. Então, eu tenho 1/5. Um grupo, 1/5. Quantos palitos tem em um grupo? Olha lá em cima. 4. E 2 grupos? Como que eu represento? Se um grupo eu representei 1/5, 2 grupos eu vou representar 2/5. Peguei 2 partes de 5. Quantos palitos há em 2 grupos? Se um grupo tem 4, 2 grupos vão ter 2 vezes 4. 3 grupos, 3/5. 3 vezes 4. 4 grupos, 4/5. 4 vezes 4, 16. E se eu pegar os 5 grupos, eu tenho 5/5. Eu tenho as 5 partes de 5. Então, 5 vezes 4, eu tenho 20 palitos, eu tenho o total. Olha lá o meu inteiro, tudo que eu tenho. Agora nós vamos pegar, junta tudo aí o material, 24 palitos. Até agora nós trabalhamos com 20. Vamos acrescentar 4. 24 palitos. Nós vamos separar 2/3 desse total, desse todo referência que vocês têm. Professora, como que nós vamos fazer isso? Existem várias formas de falar, de pensar e de explicar esse exercício. Qual é o mais simples, pessoal, quando eu quero achar a fração de um todo? A gente vai pegar o todo, que são os 24, eu vou dividir pelo denominador, que são os grupos, e vou multiplicar pelo numerador. Por exemplo, nesse caso, eu tenho 24. Eu dividi em 3 grupos. Os 24 palitos, eu dividi em 3 grupos. 24 dividido por 3, eu tenho 8 palitinhos em cada grupo. Quantos que eu
quero quantos grupos aqui, ó? 2. 1, 2. Quantos palitos tem no total aqui? Ora, se aqui tem 8 e aqui tem 8, 8 mais 8, ou 2 vezes 8, eu tenho 16 palitos. Toda essa explicação aqui, nada mais é, que agora as professoras vão até dar risada, vão gostar, nada mais é que pega o seu todo referência, no caso é o 24, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vocês vão ouvir isso agora pro resto da vida. Quando eu quero achar a fração de um número, a fração de um todo referência, eu pego o meu todo, no caso aqui o 24, divido pelo de baixo, pelo denominador. O resultado eu multiplico pelo de cima, tá? Se a gente estivesse em sala de aula, mas vocês podem fazer isso agora também, seguindo a orientação de cada professor, cada um tem uma maneira, eu já ia falar para vocês pôr uma divisão aqui embaixo e uma multiplicação aqui em cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Olha como que ficou a resposta. Dividir 24 palitos em 3 grupos iguais, 8 cada. Considerando 2 desses grupos, é igual a 16. Ou seja, dividi pelo de baixo, 3 grupos. E multipliquei pelo de cima. Cada grupo deu 8. Multipliquei por 2. 2 terços de 24 é igual a 16. De novo, agora eu quero 5 sextos. Se a gente tivesse um tempo bom aqui na TV, eu ia dar um tempinho para vocês fazerem essas sozinhos, que eu tenho certeza que vocês vão fazer. Vou pegar o 24, vou dividir pelo de baixo, pelo denominador, 6 grupinhos. 24 dividido por 6, 4. 6 grupos de 4. E eu quero 5 grupos. 5 grupos. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o total de palito desses 5 grupos? Se cada grupinho tem 4, eu multiplico por 5. 24 dividido por 6, que vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Dividir os 24 palitos em 6, considerar 5 grupos, 5 cestos é igual a 20 palitos. Divido pelo de baixo, o resultado da divisão eu multiplico pelo de cima. Mesma atividade. Deixe registrado como você pensou e escreva a quantidade de palitos. Isso aqui não precisa nem fazer conta, né, quarto ano? Meio, metade de 24. Metade de 24, vamos fazer de cabeça aí. Vamos. Isso aí. 24 palitos, metade, dividir por 2, divido pelo de baixo. Eu tenho um total de 12 palitos. Dividi por 2 e peguei uma parte. 3/4 de 24. Como que eu faço isso? Eu pego 24, divido por 4 grupos. 24 dividido por 4 deu 6. Cada grupinho, ó, tem 6 palitos. E eu quero 3 grupos. 1, 2 e 3. Qual é o total de palito dos 3 grupos? 18 palitos. 24 dividido por 4. 6. 6 vezes 3, 18. Letra C, 3/8 de 24. Pego o total, 24, divido por 8 grupos. 24 dividido por 8 dá 3. Então, meus grupinhos vão ter 3 palitos cada. O resultado eu multiplico por 3. 24 dividido por 8, que dá 3, vezes 3 grupos. 1, 2 e 3. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 3, 9 palitos. Esse aqui, ó,
Esse aqui não vou nem explicar muito. 8 oitavos de 24. Quando o número repete na fração, eu tenho um inteiro, eu tenho tudo. Então, 8 oitavos de 24, peguei 24, dividi por 8 e peguei os 8. Peguei tudo. Então, quantos palitos são? 24. Quer dizer, o inteiro, tudo que eu tenho, eu peguei tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho são 24. Ficou bem explicadinho assim, né, pessoal? Divide pelo de baixo. O resultado da divisão, eu multiplico pelo de cima. Atividade 4, lá na 244. Considere o retângulo apresentado como todo referência. Eu tenho esse retângulo aqui, que é tudo que eu tenho. É o meu todo referência. Quantos quadradinhos tem um retângulo? Nós vamos contar esses quadradinhos. Vamos contar de uma maneira bem simples. Eu conto o vertical e o horizontal e multiplico. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 vezes 6, quarto ano, 24. Então, quantos quadradinhos eu tenho? Ao todo, 24 quadradinhos, ó. O que você deve fazer para calcular 1/4 desse retângulo? O que eu tenho que olhar primeiro, quarto ano? O meu denominador. Porque esse traço da fração quer dizer uma divisão, não é? Fração é divisão. Então, por quantas partes eu tenho que dividir? Por 4. Primeira coisa. Eu vou pegar tudo meu todo referência, pegar ele do jeito que ele está e vou dividir em 4 partes. Depois das 4 partes, eu vou pegar uma parte. Devo dividir a figura em 4 partes iguais. Cada uma com 6 quadradinhos, porque 24 dividido por 4 é igual a 6. E considerar uma parte. Eu dividi em 4. 1, 2, 3, 4 partes. E peguei uma. Tranquilo? Professora, mas eu poderia dividir em pé? Sim. Eu poderia dividir no formato de uma cruz assim, ó? Sim. Não importa, o que importa é a quantidade correta que vocês vão pintar. Os 6 quadradinhos, eles podem estar juntos ou separados. Eu tenho que pintar 6, que é 1/4 do 24. Eu poderia pintar um aqui, um aqui, um aqui. Tendo 6, certo? 1/4 desse retângulo. Vamos fazer de novo. Vou dividir por 4. Tudo isso aqui. E vou pintar uma parte. Eu já sei que 1/4 de 24 é 6. Olha lá. Eu pintei, ó, aleatório. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pintei 1/6 do meu retângulo. O que você deve fazer para calcular agora 1/3? Se 1/4 eu dividir por 4 partes, 1/3 eu vou dividir por quantas partes? Muito bem. Devo dividir em 3 partes. Olha lá o número já indicando. Cada uma com 8. Por que 8? O total não é 24? Eu divido pelo de baixo. 24 dividido por 3, 8 quadradinhos. E vou considerar uma parte. Não são 8 quadradinhos? Eu posso pintá-los em qualquer lugar. Sendo 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo? Lembrando que você pode pintar qualquer um, desde que seja 8. Continuando, pinte as figuras de acordo com as frações. Metade de 12, meio de 12. Pego o 12, divido pelo de baixo. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1,
6. Vou dividir por 2 e vou pintar uma parte. Olha lá, deu 6 quadradinhos, uma parte. B, aqui embaixo, deixa eu ver onde que eu vou. No B, 1/3 de 12. Vou dividir em 3 partes o meu todo. Já dividi. E vou pegar uma parte. Aê! Pessoal, acompanha aqui comigo, porque aqui na tela nós dividimos a página da apostila em 2. Então, depois do B, eu estou indo para o E, tá? Divido o meu todo em 3 partes. Olha o denominador. 3 partes. E eu vou pegar quantas, quarto ano? Olha aqui em cima. 2 partes. 1, 2. E aqui, olha, ó. Quantas partes eu vou dividir? 2. E quantas partes eu vou pegar? Tudo. 1 inteiro de 12. Olha lá. Vou pintar tudo. A letra C, 1/4 de 12. 12 eu vou dividir por 4. 4 partes iguais. E vou pegar, pintar quantas? Está indicado aqui em cima. Uma parte. Quantas partes eu vou dividir a letra D? 4 partes. Quantas eu vou pintar, pessoal? O número que está indicado aqui em cima. 2 partes. A letra G, 3/3 de 12. Divido por 3. Quantas partes eu vou pintar? 3. Ou seja, 1 inteiro. Olha H. Divido por 4. 4 partes iguais. E pintar 4. Ou seja, tudo. O inteiro de 12. Olha lá. Tranquilo? A tarefa, pessoal, exercício 3. Nós vamos considerar esses 2 círculos. A letra A é em relação ao círculo vermelho. A letra B é em relação ao círculo azul. Olha as perguntas. Em quantas partes iguais foi dividido esse círculo vermelho? Só contar as partes e colocar aqui. Como é denominada cada parte em relação ao todo? Lembram-se da pizza? Olha a pizza. Essa pizza minha foi dividida em 8 partes. 8 partes, então 8 vai no denominador, vai na parte de baixo da fração. E eu tirei um pedaço. Cada pedacinho da minha pizza corresponde a 1/8, porque eu tirei uma parte de 8. Então, esse exercício é isso, como é denominada cada parte. Preste atenção em quantas partes foi dividido. E vamos escrever a fração que representa cada parte. Mesma coisa com o círculo azul. Vou contar quantas partes, vou colocar. Como é denominada cada parte do meu todo? Cada parte do meu todo é uma parte de quanto? E a fração. 4. Prestem atenção nesse exercício 4 agora. Eu tenho 3 lápis de cor, 3 caixas de lápis de cor. Cada caixa tem uma quantidade. A letra A tem 12, a B 24, a C 36. Tem as perguntas aqui em relação às caixas. Atentem-se, prestem atenção a qual caixa eu estou perguntando, porque cada caixa tem uma quantidade. Eu quero 3/4 da caixa A. A caixa A tem quantos lápis? 12. Então, eu quero 3/4 de 12. Como que eu vou fazer essa conta? Qual é o meu todo? É o 12. Eu tenho que dividir em 4 grupos e pegar 3 grupos. Ou seja, vou pegar o 12, dividir por 4. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, que vai dar 9. Divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima, tá? Só prestem atenção. Olha a letra B, tá perguntando da caixa B. Então, aqui já são 24. Letra C, já são 36. Então, prestem atenção às letras das caixas para vocês poderem pegar
o todo certo. Pegou o todo? Divide pelo de baixo. O resultado? Multiplica pelo de cima. Por que que a gente dá essa regrinha? Porque, vou pegar de exemplo a caixa A. Eu tenho 12 lápis. Eu tenho que dividir em 4 grupos iguais. Cada grupo, nesse caso, 12 dividido por 4, vão formar grupinhos com 3 lápis cada. E aí eu preciso de 3 grupos. Ora, se cada grupinho tem 3 lápis, eu tenho 3 vezes 3, que vão dar um total de 9 lápis, tá bom? Vocês vão fazer até H, observando as letras, porque muda o todo. Bom, pessoal, a tarefa é essa. Olha lá, de novo o lembrete, cada caixa tem uma quantidade. A aula de fração, ela se encerra por aqui. Eu sei que ficaram dúvidas, espero que tenha ficado, porque para a gente aprender, a gente tem que ter dúvida e tirá-las. Tirem as dúvidas com os professores, perguntem, não deixem passar sem tirar essas dúvidas, tá? Nós vimos os números na representação fracionária, calculamos frações, vocês têm que fazer a leitura do material individualmente, resolvemos atividades, a tarefa, exercícios 3 e 4, das páginas 246 e 247. Correções, dúvidas com o seu professor no aplicativo, certo? Então a aula se encerra por aqui, tenham uma ótima tarde, bons estudos e fiquem com Deus.